a gente vai começar o nosso programa de hoje falando sobre coisa boa. Afinal de contas, viajar, gente, é uma terapia. E mais do que uma terapia, é uma coisa maravilhosa. Você conhece pessoas, conhece lugares, vê culturas diferentes, hábitos diferentes, vidas diferentes. Eu amo viajar, adoro. Por mim, eu trabalhava, inclusive, viajando o tempo todo. Acho muito bom, porque é uma possibilidade de você abrir sua mente, né, para outras coisas. Eu acho fantástico. Independente do lugar que você vá, é sempre bom. E é para falar um pouquinho sobre isso, sobre as dicas especiais para quem gosta de viajar, que eu recebo aqui no Só para Mulheres agora, a consultora em turismo, Rosana Leitão. Boas novas. Boas novas. E ela já tem aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Metrópole. Parabéns para os aniversariantes, para as filhas do Cláudio, para o James e para todo mundo que está fazendo aniversário hoje aí. Que bom, então, Rosana. Vamos falar um pouquinho sobre essa paixão que é viajar, né? Eu acho que tem gente que tem paixão por viajar. Acho que todo mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo gosta de sair da lugar rotina, comum, né? Da rotina, de experimentar novos lugares, novas culturas. Isso é muito bacana mesmo. Agora, me diga uma coisa. Quando a pessoa pensa em viajar, claro, né? Que é aquele momento de alegria, de felicidade, porque você está tendo a possibilidade de conhecer um lugar novo. Ou mesmo quando não é um lugar novo, você está tendo a possibilidade, às vezes, de reunir os seus amigos, ou reunir a sua família, ou viajar com o namorado, ou com a namorada, ou com o marido. Enfim, você vai estar experimentando alguma coisa que daquela vez vai ser diferente, mesmo que seja o mesmo lugar. Com certeza. Existem algumas dicas, eu falei no início do programa, sobre algumas dicas que às vezes as pessoas se passam com relação à viagem e que aí isso pode trazer algum tipo de aborrecimento. Com certeza. Não é? Por exemplo, não sei, tem lugares, por exemplo, que você precisa se vacinar, um kitzinho, digamos, de pronto-socorros para você utilizar, enfim. Não é em todos os lugares que a gente consegue comprar medicação tão fácil nas farmácias como a gente compra aqui, né? Uhum. Então existem outros países que sem uma receita você não compra um remédio para dor de cabeça. É muito complicado quando você está em outro país, em um lugar que você também tem dificuldades com a língua. Então é legal você sempre estar... quando você vai fazer uma viagem um pouquinho mais longa ou para um lugar que você tenha essas dificuldades, você passar no seu médico, conversar, fazer uma farmacinha e levar. Então, poxa, você vai para um destino de neve, você vai esquiar, você vai fazer um esporte que você não está acostumado, aí você vai, poxa, ficar com uma dor, vai bater, vai cair. Então é legal você já ter... além de se preparar antes, quando você já sabe que você vai viajar, você se prevenir também. Outra coisa que eu acho sempre legal é você fazer um seguro viagem. Você nunca sabe o que te espera. É isso que eu ia te perguntar. Explica o que é exatamente seguro viagem, que às vezes as pessoas... não tem necessidade, não vai acontecer nada, não vou fazer, é um custo a mais. Não, é um custo que eu acho que assim, é como um seguro de carro, né? A gente faz o seguro para não ter que utilizar, mas a gente quer ter essa tranquilidade. Então o seguro de viagem, ele tem várias funções, desde um acidente, desde uma enfermidade. Então assim, o que acontece muito normalmente é quando você vai para outro lugar, você vai experimentar a culinária desse lugar. É verdade. E nem sempre o seu organismo ele vai estar acostumado com essa culinária. Ou então um dia você sai com os amigos, aí você bebe uma bebida diferente, ou então a água do próprio lugar. Às vezes você vai, uma coisa que tem que tomar muito cuidado é com a água dos sucos dos lugares que você bebe. Você não sabe de onde veio aquela água. Então assim, já existem vários relatos de pessoas que viajam e falam, poxa, peguei uma infecção. Aí você vai descobrir o quê? O gelo que a pessoa bebeu. Às vezes o gelo é de água da torneira, e você pega países que têm problemas de higiene, né, problemas de saneamento, e aí, poxa, isso daí pode gerar um problema enorme. Eu mesma já sofri com esse problema. Eu já fiquei com uma infecção muito grave por beber água numa cidade interior do Maranhão. Então, assim, é uma coisa que você tem que prestar atenção para não acontecer. E aí o seguro viagem, ele dá essa assistência toda, desde a bagagem. Então, assim, extraviou a bagagem, poxa, você vai chegar lá no destino, todas as suas roupas, todas as suas coisas no lugar. O seguro viagem, ele vai te dar essa assistência, ele vai te dar os primeiros atendimentos, ele vai te cobrir até que sua bagagem seja localizada.
aconteceu, você perdeu o voo porque a companhia aérea atrasou, você vai ter que dormir num hotel, você vai ter que dormir uma noite na cidade, aí também o seguro viagem ele também cobre. Então ele, além de cobrir doença, um possível acidente, alguma situação que aconteça, ele vai te proteger em todos os sentidos. Juridicamente, poxa, você alugou um carro, bateu o carro, aconteceu uma situação que, poxa, um imprevisto, né, que Sim. pode acontecer. E aí também você tem lá assistência jurídica. Então, assim, eu acho muito legal você viajar com o seguro viagem. É uma tranquilidade a mais. Uma coisa assim, que você sabe que qualquer coisa que vale acontecer, porque a gente não está livre disso, ninguém quer que aconteça, mas não está livre disso, você está prevenido, né? Você já vai estar com esse cuidado. Então Pois bem interessante. É como se você saísse de casa com uma despreocupação, né? Digamos Exatamente. assim. Porque se algum imprevisto acontecer, o seguro viagem vai te cobrir. Nesses casos, existem termos específicos para seguro viagem? Digamos assim, eu faço... automaticamente já está incluído tudo isso, ou aí vai depender, você escolhe? Tem vários planos, assim como um plano de um seguro de carro, Sim. um seguro que vai ter vão ter coberturas maiores, aí tem seguros específicos para viagens de navio, por exemplo, para você ser atendido dentro de um navio, um médico cobra uma fortuna. Assim, é muito caro, por quê? Em primeiro lugar, que você só tem ele ali para recorrer. Você está em alto mar. É a sua única saída, É a sua né? única saída. E para você manter um médico num plantão num cruzeiro, é a mesma coisa que você manter ele num plantão de um hospital hoje em grana, dia, né? Então, assim, é um custo super alto. Então, existem seguros específicos para navio, existem seguros específicos para esportes radicais. Então, assim, é muito bom também... quando você vai viajar, você prestar atenção em qual seguro você está fazendo e se ele está cobrindo aquilo que você está indo fazer. Existem seguros específicos para o mercado europeu, que são exigências da própria União Europeia. Então, isso é muito importante. Então, assim, existem também algumas situações onde o cartão de crédito, ele cobre o seguro. Ele dá o seguro para o cliente. Então, quando o cliente tem alguns benefícios. Mas é bom também analisar todas as cláusulas, porque às vezes tem pegadinha aí. Então, é legal olhar, analisar, ligar para o seu gerente, assim, sair de casa. Assim, quando você vai viajar, você quer curtir, você não quer que nada te atrapalhe. É verdade. Então, se você já tem essa tranquilidade, como você falou, se você já sai com essa despreocupado, poxa, eu tô tranquilo aqui, isso acaba sendo uma coisa que te deixa completamente relaxado. O que eu acho que o intuito da viagem é você sair para relaxar e não sair para se preocupar e, puxa vida, meu computador caro, porque você tem cobertura de bagagem também. Sim. Essa é uma queixa recorrente, assim, inclusive de alguns ouvintes quando entram aqui, com relação a extravio de bagagem, né? Quando isso acontece, como é que a gente pode... O que é que deve ser a primeira providência, por exemplo, Rosana, que o passageiro deve tomar? A primeira providência, ele tem que contactar a companhia aérea. Certo. Mas o grande problema do extravio de bagagem é que ela tem que, para ela poder ser ressarcida, por exemplo, por um seguro, ela tem que ser uma bagagem declarada. Se você não declarar essa bagagem, vai ficar a palavra da pessoa que foi lesada uma palavra contra a outra, exatamente. Né? Por quê? Eu tinha um computador que valia R$5.000. Sim. Mas você declarou? Não, você não declarou. Como é que a gente vai saber, né, que realmente tinha Poucas isso? pessoas fazem isso, né? Declaram a bagagem. Praticamente ninguém, né? Praticamente ninguém declara e aí depois vira uma confusão. Infelizmente, existem casos onde você vai pegar sua bagagem e ela foi mexida e some coisa da bagagem. Outra coisa legal, leve seu cadeadinho para viajar. Sabe, não usa só aquele lacrezinho da companhia aérea. Leva seu cadeado, previna, né? Senha, se previna. Não, procura assim, se você puder viajar e não levar grandes objetos de valor, melhor. Porque assim, vai viajar despreocupado com essa coisa, eu vou ter que despachar isso, vou ter que despachar, não vou, e agora? E ficar com aquela tensão. Eu acho que o maior intuito de viajar é relaxar. Então assim, óbvio, você vai viajar para fora, você vai trazer um equipamento, você vai trazer... eletrônico, declare isso. Você está trazendo, você está com nota fiscal de tudo, então isso vai ser já uma garantia que você vai ter. Mas ficar andando com joia muito cara é uma coisa assim que vai servir mais para te preocupar do que para você aproveitar
até as próprias joias, as coisas que você está levando. Pois é, uma coisa boa que você falou e que eu acho que é interessante a gente abordar é com relação às coisas que a gente leva, de repente, numa viagem e que talvez sejam desnecessárias e que vão lhe trazer mais preocupação, como você falou agora, do que, de fato, a importância do uso, né? Que às vezes a gente nem usa. Quantas vezes a gente faz de levar 3 vezes a quantidade de bagagem necessária para passar um período? Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso, só que antes eu tenho o trânsito na linha e tem um ouvinte também, César. Vamos pro trânsito então, e na sequência a gente atende César, que está na linha 2.